Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlan Julião, autor da revista Palavra e Vida do quarto trimestre, cujo tema é O Fruto do Espírito, a Verdadeira Liberdade. E hoje vamos para a nossa leitura diária em Gálatas capítulo 3, versículos 1 até 29. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso, para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Os irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abrão, por meio da promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, e nela encerrados, até que a fé, que haveria de vir, fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Bem, nós observamos aqui que Paulo está muito chateado, chama os Gálatas de insensatos, tolo, nécios, numa linguagem nossa, até mesmo de burros, né?
E aí nós observamos que ele deixa bem claro que Cristo ele foi crucificado para pagar pelas nossas faltas. E a gente querer pagar a própria falta significa que a gente está desconsiderando, invalidando, desqualificando o que Jesus fez. E aí ele deixa muito claro, é por uma prática de ritual religioso que a gente recebe justificação, que a gente recebe a vida de Deus, ou é porque a gente crê naquilo que foi pregado. E aí a gente observa, né, que assim, tanta coisa a igreja tinha passado e tudo isso agora vai ser inútil por causa de um novo tipo de vida, misturando confiança em Deus e confiança na própria capacidade de alcançar a salvação e a vida eterna. E aí nisso ele evoca a situação de Abraão, né, que foi considerado justo porque creu, e ponto, né? E aí ele deixa bem claro que a lei ela era um tipo de tutor, um pedagogo, um tutor, uma babá que tomava conta da gente até chegar ao nível de maturidade suficiente que a graça pela fé pode nos dar, que é da gente não precisar mais de mediação, de nenhuma outra coisa, né, para ligar a gente a Deus, porque nós temos Jesus Cristo que já se fez maldição em nosso lugar. Por quê? Porque quem não consegue praticar a lei é maldito. E não tem como a gente praticar tudo que Deus exige. A lei é como se fosse um diagnóstico. Você está doente, mas a graça é que é o remédio. Então não adianta ter o resultado do exame. É importante ter o tratamento para a cura. E nessa cura não há distinção. Todos são iguais. Todos são pecadores. Todos precisavam da salvação. Todos foram salvos. Todos foram remidos, e nisso todos são iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém, ninguém pior do que ninguém. E por isso nós já podemos contar com a tão grande salvação conquistada por Ele. E aí a gente deve andar corretamente, deve fazer o que é certo, deve fazer todo o possível para honrar o nome do Senhor. Mas isso não é para a gente garantir a salvação da gente. Não há em nós capacidade disso. O justo vai viver pela fé, confiando no que Jesus fez. Ele pagou e a gente acredita. Ele fez a festa, distribuiu o convite. Quem acredita, pega o convite e vai para a festa. Não tem como a gente pagar tudo aquilo que a gente vai desfrutar naquela festa. A gente tem que ter humildade para receber o convite e ir para a festa. Não como quem merece, mas como alguém que é amado, que é querido e que Ele quer ter por perto. Amém? Paz.